A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Vamos começar mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje, como dito no episódio passado, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a língua própria da língua de sinais. O que é a gramática, as estratégias que dá para começarmos a utilizar, porque tanto aqueles que já sabem a língua, tanto aqueles que estão aprendendo juntamente conosco, começar a entender e a visualizar a língua de sinais não como gesto, não como sinais somente, mas ela tem uma gramática, ela tem uma estrutura, ela tem técnicas e ela tem adaptações que precisam ser feitas. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, vai ser uma coisa rápida, mas a gente vai ter uma sequência de programas para que a gente continue falando sobre este tema. A gente não vai finalizar aqui. Então, nós vamos começar falando, a gente vai trazer uma única palavra para que os irmãos possam compreender. E aí a gente vai dar continuidade nos próximos, até a gente entrar em louvor, em mensagens, para que os irmãos possam compreender mais claramente possível. Amém? Então vamos abrir a câmera para a gente cumprimentar os nossos irmãos que estão conosco. A paz do Senhor, Helena. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor, Natália, Amável. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, Nath. Paz do Senhor, Priscila, Helena, Amável e também todos que nos assistem. A paz do Senhor, Amável. A paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, hoje, antes da gente começar o nosso diálogo, eu vou trazer só uma pequena explicação sobre a questão de técnica. Porque às vezes acham que a Libras não tem uma técnica, né? Não tem um estudo e precisa. A gente precisa estudar. E precisa aprender algumas técnicas de tradução e interpretação. E aí, eu estava pensando, quando nós íamos fazer esse programa, o que nós íamos falar para ficar claro de que Libras não é somente sinais ou somente gestos, né? Que às vezes acha, não, aquela palavra que você disse é aquilo ali, né? Hoje estava conversando com Eliette, ela falou, Pri, uma coisa que eu até explico, falo, Jesus é a pedra de esquina. A gente não faz pedra de esquina, não faz. Jesus não é uma pedra, Jesus não é uma pedra, não é. Então, para que os irmãos possam compreender melhor o que é essa tradução. O que é traduzir uma língua que é falada para uma língua que é visual. Então, hoje nós vamos falar sobre duas técnicas. A equivalência e a técnica de adaptação. Equivalência é fazer aquilo que é equivalente, é trazer aquilo que não está muito bom e fazer equivalente, é fazer a mesma coisa, o surdo entender o que está sendo dito. A gente utiliza muito em metáforas, né? Sim. Então, um exemplo que nós podemos dar é, a casa caiu, Amável, para você. Caiu. Caiu. E aí a casa caiu? Não. Para o surdo, se ela é surda... O surdo vai achar que a minha casa caiu. Ai, meu Deus, você machucou? Tá tudo bem? Sua mãe tá bem? Seu marido tá bem? Exatamente. Então, o que nós vamos fazer? Uma equivalência. O que significa a casa caiu? Significa, deu errado. Já era. Não tem volta. Perdeu. Então, nós vamos trazer essas equivalências. E adaptação, a própria palavra já diz que é adaptar. Como assim, Priscila, adaptar? Como assim? E aí a gente faz como? Por exemplo, Helena, você é surda, tá me ouvindo? Dá para falar? Tá me ouvindo? Não consigo falar para o surdo, tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo? Exatamente. O pastor às vezes fala assim, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Aí todo mundo responde, não. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Então, mas e para o surdo? Não consigo fazer, você tá me ouvindo? Não posso. Então, eu vou adaptar. Você tá percebendo? Tá prestando atenção? E a gente sempre fala isso, né, Pri? Assim, nossa, a gente não fala isso no culto, fala. Fala assim, acho que a maioria das... Irmãos, aqueles que nos ouvem, não tá ouvindo. As pessoas que estão, atenção, no pastor, ele tá falando. E para a gente começar, vou ler aqui um versículo. E aí nós vamos começar a entender melhor, porque a palavra, né? A gente tem vários sinais, para a palavra tem Bíblia, tem a palavra, tem a palavra falada. Então a gente vai ler alguns versículos e trazer alguns exemplos. O primeiro versículo diz assim: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. E aí, Helena?
E aí? E aí, como é que a gente faz? Porque aqui já fala as escrituras e fala a palavra. Bíblia e Bíblia? O que seria isso, né? Não. Então, vamos lá. Escritura está referindo, de fato, a palavra que era a Bíblia que eles tinham na época, né? O compilado até então, os 39 livros, as leis, os estatutos, os mandamentos, já estava tudo ali. As leis de Moisés. E isso são as escrituras. Mas a palavra, aí também é o que Jesus falava, o ensinamento de Jesus. Então, eles criam na profecia, no que estava escrito pelos profetas, né, na Bíblia ali que eles tinham da época, e na palavra, na mensagem que Jesus contava. Então, essa segunda palavra que dá aquele gatilhozinho para a gente querer interpretar, né? E já falar Bíblia e Bíblia de novo, ou às vezes colocar uma escritura, um pergaminho e a palavra... Não. Aí a escritura seria como, né, um pergaminho, como a Bíblia, como o que eles tinham na época, e a palavra, a mensagem que Jesus falava. E aí a gente pode trazer, né, Nath? Como é que a gente faria? Isso, assim? E o que eles tinham na época era o quê? Eram os ensinamentos dos profetas, né? Tinha ali os salmos de Davi. Então, quando fala ali, eles creram na Escritura, então eles creram aqui, ó, no Velho Testamento, aqui que já estava, né, escrito, né, que foram os profetas, os salmistas, tudo que estava aqui, eles acreditavam. Por isso que a gente não tem que ficar preocupado, palavra, sinal. Qualquer língua, nas línguas orais, não é palavra, palavra. Nas línguas de sinais também, não é palavra, sinal. Nossa, mas ele falou escritura e você fez tudo isso. Exatamente, para vocês verem que a gente não tem que ficar preso nessa palavra sinal. O processo de tradução e interpretação é um processo cognitivo. Então, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer a revelação, estar inserido no EBD, para a gente entender que essa escritura... Quando a gente for sinalizar, o que é essa escritura? Era o que eles tinham no passado, como a Helena falou. Os 39 livros, né? Então, os pergaminhos. E quem que fez os pergaminhos? Foram os servos de Deus, né? Os homens, profetas, aqui. Eles escreviam no que ensinavam. E na palavra de Deus. E Jesus falou também, eles acreditavam. Porque é uma junção, né? Quando ele fala assim, a ação que o Senhor Jesus fez, o que o Senhor Jesus falou e o que está relacionado com o que eles já sabiam, porque eles liam, né, as escrituras nas sinagogas, então eles sabiam das profecias que estavam contidas ali nas escrituras. Então, quando a gente vê aqui escritura e palavra, a gente fica perdido, né? Às vezes faz palavra, às vezes faz palavra. E que é um sinal para a escritura. Que é um sinal. Você tem que conhecer diferente. Conhecer. É a mesma coisa. A gente traz a mesma coisa para o segundo. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que é um salmo, né, Amabile? É um salmo que está escrito ali que Davi escreveu. E a gente pensa assim, eu peguei, né, a tua palavra e guardei no meu coração. Eu não faço isso. Porque sempre em Libras que remete aqui, fala de sentimento. Mas quando eu falo que eu guardei, ó, eu li a tua palavra, eu guardei, ó, eu assimilei, ó, então vai ficar aqui. Então, às vezes os irmãos falam, nossa, Amabile, que fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que estudar, irmãos. É o que a gente está falando agora, né, Nath? Não basta só saber Libras. Não é sobre Libras. Libras a gente estuda lá fora, mas é sobre o estudo, sabe? Da EBD, a revelação, um ministério, junto com a equipe. Então, faz a diferença mesmo. Faz, e é tanto de que a palavra, quando a gente lê, a palavra Bíblia agora, quando a gente lê a palavra, ela age. Aí a gente já vai trazer umas frases, assim, que é dito no seminário, né? Palavra viva e palavra da vida, né? E como é que a gente faz essa interpretação? Porque a palavra viva, até para a gente que é ouvinte entender, né? Da vida e viva. Os pastores fazem ali a distinção. A palavra da vida é a Bíblia, né? Ali tem todos os seus conhecimentos, dá para você ensina como você criar seu filho. De regra, de ética, moral, tá tudo ali. E a palavra viva é quando ela fala o nosso coração, né? Sim, exatamente. E ela tá ali. Então a gente vê essa diferença e a importância que é. Porque aí eu não posso fazer só palavras de Deus viva.
Só isso é como se ela estivesse falando aqui, é como se ela tivesse uma boca e estivesse falando. Não dá, né? Então a gente traz essa questão dessa palavra, a palavra de Deus aqui, aí ela é revelada, né? O Espírito Santo, ela fala, né? Às vezes eu sinalizando até faço a palavra de Deus, o Espírito Santo, eu ponho ele falando, né? Então, porque é uma questão de entender essa equivalência, de trazer aquilo que parece ser impossível e adaptação, né? Porque como é que a palavra de Deus fala? Né? Ela não está falando, não existe. Não dá. Então, é a questão de fazer essa adaptação. Sim. Pode falar, Nath. É tão interessante isso, porque até no giro do mundo, né, pelo mundo, quando vai ali começar a EBD, tá falando, todos estavam em comum pela palavra viva. No giro pelo mundo, não fala pela palavra da vida, fala pela palavra viva. E que palavra viva é essa? É a palavra de Deus revelada, né, para os servos. Porque, como você, né, as irmãs aqui estão falando, tem regras, conduta, moral, ética, tudo isso na palavra, que é o quê? Que é o quê? Própria aqui, dessa vida. Então, aqui na palavra de Deus tem regra, né, moral, tem ética, que é o quê? Própria daqui, vida. Aqui, você, aqui, da vida. Mas quando você fala a palavra viva, é o quê? A palavra de Deus revelada, né, que foi o que tirou, né, do Egito, né, o povo saiu, né, e os discípulos antes, né, de Jesus morrer ali na cruz do Calvário, foi essa palavra viva, a palavra revelada, eles conheceram o quê? A palavra viva, e não a palavra, né, da vida, isso aí, então a palavra de Deus. E aí aproveitando, já emendando, né, o gancho, é o último texto que a gente tem ali, né, que Jesus é a palavra viva, né, e a gente só acessa a palavra viva quando o Espírito Santo nos revela. Se o Espírito Santo não revelar, a gente não tem acesso, né? E aí... Exatamente. E esse versículo eu deixei por último, porque como fala palavra de Deus, as pessoas automaticamente já pegam a Bíblia. Porque já traz a Bíblia como palavra de Deus. Mas aí João chega e fala, né? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, o nome de Jesus na eternidade é a palavra de Deus. Ah, Priscila, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o nome dele é palavra. O nome dele é palavra. Por quê? Aqui a gente já vai trazer, lógico que isso para o surdo, a gente tem que explicar isso com calma. Sim. Com muita calma e muito visual para ele conseguir compreender. Mas a palavra de Deus, porque o pastor Diniz normalmente ele fala bem assim, porque Deus, ele sustenta tudo pela tua palavra. Aí que palavra? A palavra que ele fez na criação, lá da fundação, disse Deus, haja luz. Esse poder da palavra, todas as coisas sustentadas até hoje. E lá na criação, o Senhor Jesus já estava. Por isso que ele é a palavra de Deus. Porque ele depois se fez verbo, ele se fez carne. Priscila, que complicado. Nossa, eu achei que Libras era fácil. Achei que era muito fácil. Mas... Por isso que a gente tem que estar sempre no seminário, no EBD, né, Nath? Acompanhando a doutrina, o ensino, para conseguir. Porque o intérprete ele precisa conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, né? A gente entra, né? A tradução e interpretação é um processo cognitivo que passa pelo homem, no homem, eu falo assim, né, pelo indivíduo, pelo ser humano. Você vai colocar uma máquina para poder interpretar isso na língua falada, vai colocar lá no Google Tradutor, às vezes vai dar o literal que não tem sentido nenhum, vão colocar do português para o inglês, não vai ter sentido nenhum. A mesma coisa é Libras. Então, o humano, ele sabe a questão das gírias, né? O humano, ele sabe a questão das gírias ali de uma língua para outra. Ele tem intimidade com uma língua para outra, que o robô não vai ter. Não vai ter. Às vezes vai passar palavra, sinal. Palavra, palavra. Então, tudo isso que a gente conversou aqui e falou é o quê? É um processo cognitivo que só o ser humano é capaz de fazer, né? Que é a adaptação e equivalência, né? A gente vai buscar recurso na língua para conseguir. E não é só isso, né? Dentro da língua, a gente tem que conhecer a língua em si. Os costumes, as músicas, que no caso dos ouvintes, mas o que o surdo ele assiste, o que o surdo ele gosta, porque às vezes há uma equivalência dentro da língua dele. Então não é só ser Libras, não, é imergir mesmo na língua de sinais com o surdo, porque não adianta eu que sou ouvinte te ensinar
Libras não é assim que acontece. Se eu não tiver um contato com o surdo diário e saber o que ele sinaliza, o que ele gosta, não faz sentido na Libras. Então, a língua é do surdo. Então, eu tenho que ficar com o surdo. Vamos descobrir esse mundo aí. Exatamente. Comi um casadinho. Comi um casadinho bem pequenininho. Um casadinho, Olha, o nosso tempo ele já se esgotou. Nosso tempo já deu, mas como eu disse, a gente não vai parar com esse episódio. A gente vai ter outros episódios. Hoje a gente utilizou uma palavra que foi a palavra. Então, no próximo episódio, nós vamos voltar conversando um pouco mais sobre essas técnicas. A gente trouxe 2, existem várias outras que dá para a gente utilizar para que tudo fique muito mais visual, para que o surdo possa compreender. E até você, eu tenho certeza que você nunca tinha parado para pensar sobre o que é, quando eu leio a palavra, eu só penso na Bíblia, ou eu penso também numa fala, ou eu penso numa ação, ou eu penso em Jesus, porque Jesus é a palavra. Então, fica aí um estudo para nós. Nós encerramos aqui nossa conversa por hoje, e hoje nós vamos para o Além das Palavras. E o Além das Palavras hoje é o quê? Vamos entender melhor alguns versículos da palavra, como que seria essa interpretação. Vamos para Além das Palavras? A paz do Senhor. Hoje, no Além das Palavras, nós vamos nos aprofundar num texto da Bíblia que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. O texto nos diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, como nós já viemos estudando a palavra do Senhor e tantas técnicas de tradução que nós podemos usar, nós vamos compreender melhor esse texto. E aí, Pastor João, nós queremos entender sobre exatamente essa expressão, palavra de Deus. E aí, pastor, nesse caso, para fazer a tradução, nós vamos usar palavra de Deus? Vanessa, é uma questão para nós entendermos o texto que está sendo trazido para as pessoas que estão assistindo o programa de hoje, não é? Como você mesmo fez a sinalização, palavra de Deus assim representa a Bíblia. Sim. Como palavra de Deus. Para a gente entender esse texto, exatamente o que ele quer dizer, a gente pode dar uma olhadinha no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1. Olha o que diz o começo desse livro. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, quer dizer, aos antigos hebreus, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E o Filho é Jesus. A quem constituiu o herdeiro de tudo, Jesus torna-se o herdeiro de todas as coisas, e por quem também fez o mundo. Então, Jesus é aquele que criou o mundo. Ele é o criador de todas as coisas. E o nome dele, de acordo com o livro do Apocalipse, é Palavra de Deus. Então, na verdade, quando a gente volta para Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que foi o texto que você citou, nós vemos o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Exatamente o que significa? Jesus, a palavra de Deus, ele dizia, haja luz, e houve luz. Ele dizia, ajuntem-se as águas e apareça a porção seca. E o planeta acontecia exatamente o que ele dizia, as águas se ajuntavam formando os oceanos e a porção seca aparecia. Então, no caso aqui de pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, é Jesus dando ordem para a criação do universo. Agora eu volto para você. Como você interpreta esse texto dessa forma? Eu vou ler o texto e você vai interpretar. Podemos fazer assim? Podemos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu creio que assim ficou fácil de entender. Então nós entendemos que não seria palavra de Deus. Não seria a palavra de Deus. Seria Jesus. Jesus. Então nós podemos afirmar, pastor, que o que nós já temos falado, como nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a Bíblia e compreender para poder interpretar.
Exatamente. Amém. A paz do Senhor e é com você, Priscila. E aí, viu como é que foi feito o Além das Palavras, o versículo? Ficou com dúvida? Deixa os comentários. Deixa eu aproveitar a coisa que eu esqueci de pedir no começo do programa. Curte, comenta, compartilha. Não esqueça de compartilhar esse programa, que é tão importante para que todos possam ter acesso à palavra do nosso Deus. E agora nós vamos praticar aquele momento que vocês fazem com calma e manda para a gente o seu vídeo, manda para a gente vocês praticando, as experiências que têm tido. E quanto mais os irmãos aprenderem, mais fácil vai ficar para fazer a tradução e interpretação. Então vamos praticar? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E aí, vamos praticar? Hoje nós iremos ensinar o quê? Os sinais dos livros da Bíblia. Vamos começar pelo Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. É este sinal, ML. E agora nós iremos para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésio, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Amém? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E aí, assistiu, passou rápido demais, a Ariane fez muito rápido, misericórdia, volta, põe no 0.5, faz um pouco mais devagar, mas assiste novamente, que eu tenho certeza que os irmãos vão conseguir assimilar. E eu já estava esquecendo, mas graças a Deus a gente tem uma equipe maravilhosa aqui. Lembra do QR Code aqui, nós vamos ter um formulário a qual dá para os irmãos mandarem as experiências, né? Manda experiência, manda vídeo, manda foto, manda texto, conta pra gente o que os irmãos têm vivido, que a gente quer compartilhar com todos aqui no nosso programa. E hoje nós vamos nos despedindo. Quero agradecer a presença de todas vocês aqui. A gente volta pra gente continuar com o assunto, tá bom? A gente volta. Então, quero agradecer, Helena, muito obrigada, minha querida. Obrigada, Priscila, obrigada, meninas. Os irmãos viram, né? Tem que estudar a palavra do Senhor, não dá para ficar só tentando assistir, não, hein? Vão praticar e
Acompanhem o programa, compartilhem. É uma honra estar com vocês, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, Natália. Pai do Senhor, Pri, meninas, e também todos que estão nos assistindo. Pai do Senhor. Amável Pai do Senhor, meu amor, muito obrigada. Irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E vamos estudar. Amém. Então a gente encerra hoje e esperamos vocês no próximo programa, na próxima semana. A paz do Senhor Jesus.